Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Terça-feira, 21 de junho de 2022. Bem-vindos a mais um podcast Evangelho do Dia. Com a graça de Deus, espero que vocês estejam bem. Estando na graça, quem pode não estar bem, não é verdade? Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, fonte dos dons celestes, reunistes no jovem Luiz Gonzaga a prática da penitência e a admirável pureza de vida. Concedei-nos por seus méritos e preces imitá-lo na penitência, se não o seguimos na inocência. Amém. Mateus capítulo 7, versículo 6, versículos de 12 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nas relações humanas, Jesus, antes de tudo, adverte sobre algumas atitudes perigosas. A primeira é não julgar, visto no Evangelho de ontem. É uma proibição real, não julgue. O julgamento final é uma competência exclusiva de Deus. Nossos valores e critérios de medição são bastante relativos. Eles são condicionados por nossa subjetividade. Qualquer condenação dos outros torna-se uma condenação de si mesmo, porque nos coloca sob o julgamento de Deus e nos exclui do perdão. Se seu olho é puro, livre de qualquer julgamento para com seus irmãos, você pode se relacionar com eles de maneira verdadeira diante de Deus. E chegamos às palavras de Jesus oferecidas pelo texto litúrgico de hoje. Não dê coisas sagradas aos cães e não jogue suas pérolas na frente dos porcos. À primeira vista, essas palavras de Jesus parecem estranhas à sensibilidade do leitor de hoje. Pode ser um verdadeiro quebra-cabeça, mas é um modo de falar, de uma língua semítica, que pede para ser interpretada dentro da sua cultura. Na época de Jesus, assim como na cultura antiga, os cães não eram tão populares, domesticados, como os pets de hoje. E isso porque eram considerados quase que selvagens. Mas vamos ao aspecto positivo e didático de sabedoria das palavras de Jesus. Não profanar as coisas santas é afinal um convite à prudência e ao discernimento. No Antigo Testamento, as coisas santas são a carne para o sacrifício. Levítico 22, Êxodo 29, Números 18. Mesmo a comparação com a proibição de jogar pérola aos porcos é tal quase incompreensível. Para os judeus, os porcos são animais impuros, a quintessência da repugnância. Do outro lado, as pérolas são as mais preciosas riquezas que se pode ter. A advertência de Jesus diz respeito àqueles que alimentam cães selvagens com carne consagrada destinada ao sacrifício. Tal comportamento é perverso, mas também geralmente imprudente, porque não eram alimentados, os cães não estavam acostumados a receberem comida assim tão de graça, e portanto, devido à sua fome insaciável, poderiam voltar e agredir os seus próprios benfeitores. Na parte final do discurso, Mateus relata, entre outras coisas, uma advertência conclusiva de Jesus que nos convida a fazer uma escolha decisiva para entrar no reino dos céus, a porta estreita. A palavra de Jesus não é apenas algo a ser compreendido e interpretado, mas, sobretudo, deve tornar-se vida.
Agora, para entrar no reino dos céus, é preciso percorrer um caminho e entrar na plenitude da vida por uma porta. O tema da viagem é muito caro ao Antigo Testamento. Tem vários textos, Deuteronômio 11, 30, 20, Jeremias 21, Salmo 1, Salmo 118, 138, Sabedoria 5 e por aí vai. O caminho representado pelas duas portas leva a objetivos diferentes. Um sentido coerente com as admoestações de Jesus seria que o caminho largo que leva à perdição está ligado à porta larga, ou seja, andar por uma estrada larga é sempre um fato agradável, mas isso não é dito em nosso contexto. Pelo contrário, parece-nos que Marcos concorda com a concepção judaica da viagem. Na esteira de Deuteronômio 30 e Jeremias 21, há dois caminhos opostos, o da morte e o da vida. Saber escolher entre os dois modos de vida é decisivo para entrar no reino dos céus. Estas são as duas portas. Quem escolhe o caminho estreito, o da vida, deve saber que está cheio de aflições, meios apertados, provados muitas vezes pelo sofrimento por causa da fé. São Luís Gonzaga. Ele nasceu no dia 9 de março de 1568 na Itália. Era o primeiro dos 7 filhos. Seu pai, que servia ao rei da Espanha, sonhava em ver seu herdeiro e sucessor ingressar nas fileiras daquele exército. Por isso, desde pequenino, Luís era visto vestido como soldado, marchando atrás do batalhão ao qual seu pai orgulhosamente servia. Quando tinha 10 anos, foi enviado a Florença, na qualidade de pajem de honra do Grão-Duque de Toscana. Depois foi à Espanha, para ser pajem do infante Dom Diego, período em que aproveitou para estudar filosofia. Com 12 anos, recebeu a primeira comunhão diretamente das mãos de Carlos Borromeu, hoje santo da Igreja. Desejava ingressar para a vida religiosa, mas seu pai demorou cerca de 2 anos para se convencer de sua vocação. Luís tinha 14 anos quando venceu as resistências do pai, renunciou ao título que tinha direito por descendência e à herança da família e entrou para o noviciado romano dos jesuítas. Passou a atender os doentes, principalmente durante as epidemias que atingiram Roma. Consta que certa vez, Luís carregou nos ombros um moribundo que encontrou no caminho, levando-o ao hospital. Isso fez com que contraísse a peste que assolava a cidade. Luís Gonzaga morreu com apenas 23 anos, em 1591. Foi proclamado padroeiro da juventude. Glorioso São Luís Gonzaga, que em tão poucos anos de vida tanto fizestes pela glória da Igreja. Volvei o vosso olhar para os jovens desta terra, a fim de que encontrem muitos como vós, pastores que os levem para o caminho da virtude e os tire das ciladas do mundo. Concedei às famílias deste mundo a consciência cristã. Enviai operários para a messe do Senhor. Amém. Por intercessão de São Luís Gonzaga, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E eu quero fazer uma saudação especial aos amigos e ouvintes da paróquia São Luís Gonzaga, aqui vizinha da minha comunidade. Aliás, essas duas paróquias ficam na mesma avenida, Avenida São João, aqui em Londrina. Boa festa do padroeiro aí para vocês. Boa terça a todos. Nos falamos amanhã.